Quando eu falo sobre a minha mãe para os meus filhos, estou lhes mostrando como ela era ou como eu sou. Quanto eu me pareço com ela, quanto eu sou ela e quanto ela sou eu. Quanto de nós uma pessoa morta leva? Há alguns dias, há 2 semanas para ser mais precisa, minha bisavó faleceu. E minha bisavó, ela criou a mim, né? Ela me criou e ela foi o mais próximo que eu tive de uma mãe, né? Só que ela foi endurecida pela vida, minha bisavó, né? Ela teve uma vida terrível, assim. Como a maioria das pessoas mais idosas, né? Que nasceram há muitos anos, ela tinha nascido em 1930, então ela e a família eram empregados de um sítio, de uma fazenda. Eles colhiam algodão. Era uma mulher muito bonita e ela meio que foi vendida, né, para o filho do dono dessa fazenda. E ela foi vendida por ser muito bonita. Ela foi vendida aos 14 anos, que ela se casou com ele. E além disso, né, ela, enfim, foi para lá sem saber muito bem, não era uma mulher ainda, né? Ela mesma dizia que todas as vezes que ela se deitou na cama com ele não foi porque ela queria. E ela era vista como a empregada da casa ainda assim, né? Porque, enfim, era isso que ela tinha sido até então. Até agora, nos últimos dias de vida, né? A minha prima perguntava para ela, vó, como que tinha sido a sua infância? E aí ela dizia, o que você fazia na infância? Ela falava, eu colhia algodão. E para brincar, vó, o que você fazia? Eu colhia algodão. E aí, enfim, ela teve que conviver, né, com os vícios, né, do marido e naquela casa com a sogra que a detestava, e depois ainda ela teve que educar as filhas, né, sem saber ler e escrever, porque ela sempre foi analfabeta. E ela também teve que criar a minha mãe, porque a minha avó materna, que era a Gabriela Leite, que era filha dela, tinha saído de casa, né, pouco tempo depois da minha mãe nascer. Minha mãe nasceu em 72, para justamente, isso eu estou contando também com muita naturalidade, porque isso, minha avó tem livro, né, minha avó tem um livro que chama Filha, Mãe, Avó e Puta, que foi lançado pela Objetiva. Ela conta toda essa história, então tá tudo lá, não é nenhum segredo. Ela contou isso no Jô Soares, pra Marília Gabriela, enfim, pra uma galera. Minha avó saiu para virar prostituta e a partir dali ela deixa a minha mãe para ser criada pela mãe dela, né? Então, e demorou muito para minha mãe descobrir, inclusive, que aquela que ela achava que era mãe, na verdade era avó, né? E descobriu da pior maneira possível, inclusive. Mas não é sobre isso o vídeo, não. É sobre luto, é sobre quem fica e é sobre essa literatura, é o que a gente conta, né? Porque eu não sei nem por onde começar, né? Mas é muito interessante que aí, por ter essa também proximidade, né? A minha mãe tendo sido criada pela minha bisavó, né? Pela avó dela, no caso, eu sempre fui, né? Se não a preferida, uma das preferidas da minha bisavó. E que também eu acabei passando por poucas e boas por conta, né, da minha sexualidade, que eu fui expulsa de casa com 15 anos, enfim, por conta de que também eu já comecei a trabalhar muito cedo e depois eu fui morar com meu pai por um tempo, que era viciado em crack, tive que morar na rua junto com ele. Então tudo isso não passou desapercebido pela minha bisavó, que sempre foi a única da família que continuou ao meu lado, continuou acreditando em mim, continuou se preocupando comigo. E sempre que algo acontecia de muito grave, se chegasse nela, né, que tinham coisas que não chegavam nela, até por conta da idade, ela dava um jeito de me ajudar, ela dava um jeito de minimamente mostrar uma palavra carinhosa, o que não era muito comum para uma pessoa como ela, que era uma pessoa mais dura,
né? Que tinha sido uma pessoa que se acostumou a lidar com tudo sem emoção. Ela não sorria, não era uma pessoa de muitos abraços, né? Não gostava muito que tocassem nela, inclusive. Mas comigo não, comigo sempre foi diferente. Inclusive até o ato de dizer eu te amo para ela, né? Sempre foi muito interessante, porque eu sempre disse eu te amo e ela sempre me devolveu com tá bom, né? Porque ela nunca soube exatamente como dizer isso. Mas de alguma maneira a gente entendia a nossa ligação e o eu te amo também. Eu entendia aquele eu te amo também. E como eu disse, ela era uma mulher analfabeta. E alguns tempos da minha vida, sobretudo na minha primeira saída de casa, quando eu tentei morar com algumas pessoas, né, que não deu certo, eu acabei indo morar com ela por um tempo. Foi um espaço de tempo muito pequeno, mas ela sempre quis que eu morasse com ela. Inclusive, a gente morava num quarto e sala. E foi muito ruim para mim, eu era uma adolescente, né? Então era difícil, era uma pré-adolescente, se for pensar, né? 15 anos. Foi muito difícil também lidar com aquela senhora que queria cuidar de mim. Eu nunca soube, inclusive, por eu ter uma relação muito complexa com a minha mãe, eu nunca tive esse carinho maternal da minha mãe. Eu não sabia muito bem lidar com alguém, aquelas mães que ficam, como a minha bisavó acabou sendo para mim, né? Que pergunta onde você vai, que horas você volta, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, que bota comida na mesa, né? Que não aceita algumas coisas porque tem um padrão de vida antigo, uma teoria de existência que é antiga, e que também, por consequência, não entendia as modernidades como um todo, tanto no nível físico e corporal, quanto também de ideias, por exemplo, de trabalho. Ela nunca entendeu exatamente o que eu fazia da minha vida, né? Ela nunca entendeu por que eu ficava lendo coisas, por que eu ficava no computador, por exemplo, que para ela era a pior coisa que existia, né? Então, assim, tudo isso fez com que essa minha relação com a minha bisavó fosse também de uma maneira muito complexa, porque ela não era minha mãe, e eu entendia que ela não era minha mãe, mas também ela acabou sendo durante um tempo, e essa mulher analfabeta em vários sentidos, uma analfabeta tanto das letras quanto do mundo, né, de certa maneira, que me ensinou uma série de coisas, e uma série de atos e traços da minha personalidade que eu não seria quem eu sou sem ela. Inclusive, quando ela faleceu, eu fui mandar mensagem para alguns amigos e fui mandar mensagem para alguns familiares que não moram aqui, e todos eles tinham algum adendo sobre a avó Tide, né, sobre a minha bisavó, que inclusive eu não chamo de bisavó, chamo de vó. Mas enfim, tinha algum adendo. Ela me ensinou que o arear panela vinha justamente tirar com areia as coisas. Ela me ensinou que um pão sempre se cortava com a mão. Ela me ensinou, então assim, várias coisas. Ela me ensinou a economizar e coisas que também ela tinha me ensinado. Ela me ensinou a cozinhar, né? Que a mim também isso me coube. Ou seja, né, todos esses ensinamentos vinham de uma mulher que ainda assim era uma analfabeta para outras coisas, né, mas naquilo ela era a mais alfabetizada de todas. E inclusive, a hora que mais me doeu com a morte da minha bisavó até agora, né, que tem sido um período de altos e baixos como qualquer luto, foi quando a gente chegou no IML para, enfim, fazer todos os trâmites da liberação do corpo. E aí perguntaram o nome da falecida e a minha mãe chegou e disse o nome completo, né? Matilde da Silva Leite. Aquilo acabou comigo. E aí eu peguei o documento da minha bisavó, né, que estava com a gente, e aí eu peguei aquele documento e vi a assinaturinha dela, porque a única coisa que ela sabia era assinar o próprio nome, e diga-se de passagem, ela assinava o nome dela era Matilde, ela assinava com um H, mas o nome dela era sem H, ou o contrário, enfim, eu sei que tinha uma coisa ali a mais, mas como ela não sabia ler, ela só tinha decorado, e eu lembro que eu sempre perguntava isso pra ela quando eu era mais nova, mas vó, você sabe ler, você sabe assinar o seu nome? E ela me dizia, não, eu só decorei o formato das coisas, né? E ela fazia contas muito bem, por hora ela me lembrava muito a
Sim, a Vitória, né? Assim a Vitória, do Vidas Secas, que sabia fazer contas, sabia organizar a casa. Ela que me ensinou, por exemplo, a contar dinheiro, a economizar dinheiro. E ela me dizia desde sempre, né? Na minha família só tem mulheres, os homens são sempre os agregados. E aí ela me dizia desde sempre que mulher nenhuma devia depender de homem, né? E que a gente tinha que aprender desde sempre as nossas próprias economias e como economizá-las, como saber que se a fruta estava boa e, por consequência, chegar no horário da xepa da feira, pegar a coisa mais barata que ainda esteja boa, que ainda vá durar mais, né? Todas essas coisas, assim, muito básicas, que também têm a ver com a alfabetização. Então, eu diria que, por exemplo, né, eu demorei muito para aprender a ler e escrever. Eu já contei essa história antes. Eu demorei muito para aprender a ler e escrever porque eu estava numa escola que era muito defasada. E, de repente, eu tive que trocar para uma escola em que eu entrei numa sala, na primeira série, todo mundo já sabia ler e escrever, menos eu. Então, eu tive alguns poucos meses, não sei quantos, para aprender a escrever. E a minha mãe, para ser alfabetizada. E a minha mãe não tinha nenhuma paciência, né? Inclusive, não a culpo, era o jeito que ela sabia lidar ali naquela época, né? Ela não me tratava como uma criança, parecia que ela estava alfabetizando uma adulta, né? Inclusive falando, me xingando, falando coisas horríveis para mim e que eu lembro nitidamente até hoje e que me fizeram, por hora, demorar mais para aprender a ler e escrever e, de repente, aprender a ler e escrever e ser a melhor da turma porque eu queria mostrar para minha mãe que eu não era burra, por exemplo, né? Ao mesmo tempo, eu não fui alfabetizada pela minha mãe, eu fui alfabetizada pela minha bisavó. E no mínimo, simbólico, a parte que mais me doeu, a parte que eu tive noção de que a minha bisavó tinha falecido, foi justamente quando a gente teve que falar o nome dela e quando eu tive que ler o nome dela no RG, no documento. E aí, eu estava, por conta de um trabalho, lendo um livro que ainda não foi lançado, vai ser lançado agora em junho, da Tatiana Salim Levi, e que ela está falando sobre a mãe, mas na verdade ela está falando sobre a relação dela enquanto escritora, a relação dela com a mãe, que faleceu em 1999, ou seja, há muitos anos. E aí ela fala, não sei porque eu nunca escrevi sobre isso antes, mas mais do que isso, ela está falando sobre os diários da mãe que ela ganhou quando ela era ainda pequena. Então, a ausência de diários dela, porque ela nunca conseguiu escrever um diário, a escritora Tatiana Salim Levi, e os diários da mãe, que ela sempre pensou que ela levaria para frente, daria para os filhos dela quando ela tivesse filhos e tudo mais, né, para mostrar toda a história, a trajetória da mãe, através daqueles diários de quando a mãe era uma criança. E tá muito emocionante, assim, tá muito bonito. Eu não vou contar muito mais porque o livro ainda não saiu, né, eu não sei o quanto que eu posso contar, o quanto que esse livro vai mudar ou não. Mas eu fiquei tão emocionada em pensar sobre essa história de que o que fica para o outro, que a gente conta para o outro, né? E aí tem a ver com o trecho que eu li no começo desse vídeo, né? Quando eu conto da minha mãe, nesse caso aqui para vocês, quando eu conto da minha bisavó para vocês, eu estou lhes mostrando como ela era ou como eu sou. Qual que é a minha leitura da minha bisavó? Né? Inclusive, enfim, muitas coisas aconteceram nos últimos dias, coisas bem pesadas. No dia do enterro coisas muito pesadas aconteceram e deu para perceber sobre as leituras diferentes que a minha bisavó tinha, né? Que as pessoas tiveram da minha bisavó, inclusive minha mãe, minha prima, minha madrinha e tudo mais, né? E as diferentes pessoas que passaram por ali. E como que isso doeu muito em mim. E aí até no meu post, eu fiz uma publicação no meu Instagram de despedida para minha bisavó, né? Eu falo que dizem que as pessoas só morrem quando a última pessoa em vida esquece delas, né? Isso vem justamente de um livro do Milan Kundera, que eu já falei muito sobre ele, que chama A Imortalidade, e começa justamente sobre isso, sobre essa necessidade que a gente, ser humano, tem, né, de querer ser lembrado eternamente. E aí eu fiquei pensando
sobre... Aí eu falei, né, nessa despedida, de que, portanto, a minha bisavó, se dependesse de mim, jamais morreria, porque eu queria levar a história dela para vários outros lugares, né? E se dependesse de mim, eu vou seguir contando. E por isso que eu decidi fazer esse vídeo tão aberto, né? E é tão louco, porque a única morte, eu fui muito agraciada na minha família, que foram poucas as mortes, né? Minha avó paterna faleceu quando eu era muito nova. A minha avó materna faleceu há 10 anos, mais ou menos. Um pouquinho mais que 10, na verdade. E que era uma pessoa absolutamente inteligente, alfabetizada, que tem aí um monte de vídeo, um monte de história, um monte de documentário, um monte de livro que ela escreveu, que escreveram sobre ela, enfim, um monte de impressão que ela deixou, foi tudo muito emocionante, foi uma perda horrível para a humanidade, a perda da minha avó, mas nada foi tão simbólico para mim e doeu tanto quanto a morte de uma mulher que não sabia ler e escrever, mas que contou a história dela de alguma maneira. Então, talvez eu esteja respondendo a pergunta da Tatiana aqui, né? Que chama Tatiana. Mas acho que quando eu conto para vocês sobre a minha bisavó, e até talvez quando eu conte para vocês sobre as minhas leituras dos livros que eu gosto, isso diga mais sobre mim do que sobre a minha bisavó ou as minhas leituras em si. Vocês já pensaram sobre isso?